Peraí. Adivinha quem sou eu, meu amor? Eu mesma, Lily Black. Olá, meus amores. Estou aqui nesse vídeo especial de Natal. Gente, desculpa eu não comunicar muito. Eu não sou muito boa de comunicação, mas agora eu tô aprendendo já para conversar com vocês, para me sentir mais próxima, né? E vocês também próximos de mim, das minhas ideias loucas. Mas, né, assim, estamos aí para desejar a você e a sua família um Feliz Natal maravilhoso, né? Então quero desejar para você um Feliz Natal, um próspero ano novo, um ano novo maravilhoso, onde todos nós vamos realizar nossos sonhos mais profundos de amor e de amizade, tá, meus bens? Um beijo da sua gata, Lily Black. Feliz Natal e um próspero ano novo. Mua.